A guerra na Ucrânia abriu uma nova frente de batalha. Esta frente não é travada com tanques ou soldados em trincheiras lamacentas. Em vez disso, é travada nos céus, a centenas de quilômetros das linhas da frente. Os soldados desta nova guerra são drones, pequenos aviões não tripulados. Seus alvos são o coração econômico da Rússia, sua vasta indústria de petróleo. Desde o início de 2026, a Ucrânia intensificou uma campanha ousada e precisa. Pequenos enxames de drones de longo alcance estão cruzando a fronteira russa quase todas as noites. Eles voam silenciosamente sobre campos e florestas, evitando os radares russos. Seu destino são as refinarias, os terminais de exportação e os oleodutos que alimentam a economia e a máquina de guerra do Kremlin. Esta estratégia representa uma mudança significativa na abordagem da Ucrânia. No início da guerra, a defesa era a prioridade. Agora, Kyiv está levando a luta diretamente para o território russo. O objetivo é claro e multifacetado. Primeiro, a Ucrânia quer prejudicar a capacidade da Rússia de financiar sua invasão. O petróleo e o gás são a principal fonte de receita de Moscou. Ao danificar as instalações que processam e exportam esses recursos, a Ucrânia corta o fluxo de dinheiro que paga por mísseis, tanques e salários de soldados. A campanha busca criar uma crise econômica interna na Rússia, aumentando a pressão sobre o governo de Vladimir Putin. É uma forma de guerra assimétrica, onde uma nação com menos recursos ataca a vulnerabilidade de um adversário mais poderoso. Os ataques também têm um objetivo militar direto. As refinarias russas não produzem apenas gasolina para carros civis. Elas produzem o diesel e o querosene de aviação essenciais para os tanques, caminhões e aviões de combate russos na Ucrânia. Cada refinaria atingida significa menos combustível disponível para as forças de ocupação. Isso complica a logística russa, tornando mais difícil mover tropas, fornecer munição e realizar operações aéreas. Ao atacar a fonte do combustível, a Ucrânia espera retardar o avanço russo e dar às suas próprias tropas uma vantagem tática no campo de batalha. A estratégia visa transformar a maior força da Rússia, seus vastos recursos energéticos, em sua maior fraqueza. A campanha de drones ucranianos está redefinindo as regras do conflito moderno. Mostra como a tecnologia pode nivelar o campo de jogo. A Ucrânia, com o apoio de seus parceiros internacionais, desenvolveu uma impressionante capacidade de ataque de longo alcance. Esses ataques não são apenas simbólicos, eles estão causando danos reais e mensuráveis. A fumaça que sobe das refinarias em chamas na Rússia é um sinal visível de que a Ucrânia não está apenas se defendendo. Ela está contra-atacando de uma forma que Moscou achava impossível. Esta tempestade de fogo, levada por asas de drones, está mudando a dinâmica da guerra, um ataque preciso de cada vez, e forçando a Rússia a defender seu vasto território de uma ameaça que vem do céu. A noite de 18 de abril de 2026 ficará marcada como um ponto de virada na campanha de drones da Ucrânia. Naquela noite, Kyiv orquestrou seu ataque mais ambicioso e coordenado até o momento. Não foi um ataque isolado a um único alvo. Foi uma operação em larga escala, envolvendo dezenas, talvez centenas, de drones lançados em ondas sucessivas. O objetivo era sobrecarregar as defesas aéreas russas e atingir múltiplos pontos críticos da infraestrutura petrolífera do país simultaneamente. A escala da operação demonstrou um novo nível de sofisticação e capacidade por parte das forças ucranianas. A escuridão da noite foi rasgada por explosões em várias regiões da Rússia, a centenas de quilômetros umas das outras, pintando o céu com o brilho laranja das chamas. Os ataques foram meticulosamente planejados. Os alvos não foram escolhidos ao acaso. Eles representavam nós vitais na rede de produção e distribuição de petróleo da Rússia. As regiões de Samara, Leningrado e Krasnodar
foram atingidas em uma ofensiva que se estendeu do coração industrial da Rússia até seus portos de exportação. A mensagem era inequívoca: nenhum lugar está seguro. A Ucrânia demonstrou que tinha o alcance e a inteligência para atingir instalações profundas dentro do território russo, muito além das áreas de fronteira. Foi um golpe ousado, projetado para causar o máximo de dano econômico e psicológico, mostrando ao povo e ao governo russo que a guerra que eles iniciaram agora estava chegando em casa de uma forma muito tangível. O impacto foi imediato e dramático. Relatos e vídeos começaram a surgir nas redes sociais russas, mostrando incêndios gigantescos consumindo as instalações. As chamas podiam ser vistas a quilômetros de distância, transformando a noite em dia. O som das sirenes de emergência ecoou pelas cidades próximas aos alvos, enquanto equipes de bombeiros lutavam para conter os incêndios que ameaçavam se espalhar. O caos e a confusão tomaram conta das autoridades locais, que pareciam despreparadas para um ataque de tal magnitude. A noite de 18 de abril não foi apenas um sucesso militar para a Ucrânia. Foi uma poderosa operação de informação, quebrando a narrativa do Kremlin de que a vida na Rússia continuava normalmente, intocada pela guerra. Para a Ucrânia, esta noite representou a culminação de meses de desenvolvimento e planejamento. Foi a prova de que sua estratégia de guerra assimétrica estava funcionando. Ao usar drones relativamente baratos para atacar ativos de bilhões de dólares, Kyiv encontrou uma maneira econômica de infligir dor à Rússia. A operação mostrou que a Ucrânia podia ditar o ritmo e o local de alguns engajamentos, forçando a Rússia a um estado reativo. A tempestade de fogo de 18 de abril enviou uma onda de choque por todo o sistema russo, desde os mercados de energia até os corredores do Kremlin. Foi um lembrete claro de que, enquanto a guerra continuar, a economia que a sustenta permanecerá sob a mira constante dos drones ucranianos. No coração da ofensiva de 18 de abril estavam duas das maiores refinarias de petróleo da Rússia, localizadas na região de Samara, Syzran e Novokuibishevsk. Essas não são instalações comuns. Juntas, elas são potências industriais, capazes de processar dezenas de milhões de toneladas de petróleo bruto por ano. A refinaria de Syzran, parte do conglomerado estatal Rosneft, é uma peça fundamental na produção de combustíveis de alta qualidade, incluindo gasolina e diesel que abastecem tanto o mercado doméstico quanto as forças armadas. Ao mirar em Syzran, a Ucrânia não estava apenas tentando causar um incêndio, estava atacando diretamente a capacidade da Rússia de refinar seu próprio petróleo e manter seus veículos militares em movimento. As explosões reportadas na refinaria significaram a paralisação de unidades de produção cruciais. A refinaria de Novokuibishevsk, também controlada pela Rosneft, foi o segundo alvo principal na região de Samara. Assim como Syzran, esta instalação é vital para a economia russa e seu esforço de guerra. Ela é especializada na produção de combustíveis para motores a jato, um componente indispensável para a Força Aérea Russa. Um ataque bem-sucedido a esta refinaria tem implicações diretas na capacidade da Rússia de conduzir operações aéreas sobre a Ucrânia. Paralisar a produção de querosene de aviação, mesmo que temporariamente, cria um pesadelo logístico para os militares russos. Eles são forçados a redirecionar suprimentos de outras regiões, esticando ainda mais suas já sobrecarregadas linhas de abastecimento e tornando suas operações menos eficientes. Os ataques a essas duas refinarias foram projetados para causar danos duradouros. Os drones não atingiram áreas aleatórias das instalações. A inteligência ucraniana provavelmente identificou as unidades de destilação primária, que são o coração de qualquer refinaria. Essas unidades são complexas, caras e difíceis de reparar. Danificá-las significa que a refinaria não pode simplesmente apagar o fogo e retomar a produção no dia seguinte. Os reparos podem levar semanas ou até meses,
especialmente sob o regime de sanções ocidentais, que torna a importação de peças de reposição e tecnologia especializada extremamente difícil para a Rússia. A estratégia é, portanto, não apenas de interrupção, mas de degradação a longo prazo da capacidade industrial russa. O impacto cumulativo dos ataques em Syzran e Novokuibishevsk é imenso. A perda de produção dessas duas gigantescas refinarias se reflete em toda a economia russa. Isso pode levar à escassez de combustível em certas regiões, aumento dos preços internos e uma redução significativa na quantidade de produtos petrolíferos que a Rússia pode exportar. Para o Kremlin, isso significa menos receita para financiar a guerra. Para os militares russos, significa uma dor de cabeça logística que pode afetar diretamente o desempenho no campo de batalha. Ao atingir essas joias da coroa da indústria petrolífera russa, a Ucrânia demonstrou uma compreensão profunda das vulnerabilidades econômicas e militares de seu adversário. Além das refinarias no interior da Rússia, a campanha ucraniana de 18 de abril também mirou nos pontos de saída do petróleo russo, os portos e os oleodutos. Um dos alvos mais significativos foi o terminal de petróleo RPK Vysotsky Lukoil 2, localizado na região de Leningrado, às margens do Mar Báltico. Este terminal é uma porta de entrada crucial para as exportações de petróleo russo para os mercados globais. Navios petroleiros atracam aqui para carregar produtos refinados destinados à venda no exterior. Ao atacar este porto, a Ucrânia visa sufocar fisicamente a capacidade da Rússia de exportar. Mesmo que as refinarias continuem produzindo, se os portos estiverem danificados, o petróleo não tem para onde ir, criando um gargalo logístico e financeiro. Outro alvo vital atingido naquela noite foi a estação de bombeamento de petróleo de Tikhoretsk, na região de Krasnodar, no sul da Rússia. Esta não é uma refinaria, mas é igualmente importante. Estações de bombeamento são o coração de uma rede de oleodutos. Elas mantêm a pressão necessária para mover milhões de barris de petróleo bruto e produtos refinados por longas distâncias. Tikhoretsk é um nó crítico que conecta os campos de produção, às refinarias e aos terminais de exportação no Mar Negro, como o porto de Novorossiysk. Danificar uma estação de bombeamento como esta pode paralisar o fluxo em múltiplos oleodutos, causando uma interrupção em cascata que afeta toda a cadeia de suprimentos de energia do sul da Rússia. A estratégia por trás desses ataques é brilhante em sua simplicidade. A Ucrânia está atacando as artérias e veias do sistema circulatório de energia da Rússia. Se as refinarias são os órgãos que processam o petróleo, os oleodutos e portos são os vasos sanguíneos que o transportam. Um ataque bem-sucedido a qualquer parte deste sistema pode causar um ataque cardíaco econômico. Os ataques aos portos do Mar Báltico e do Mar Negro buscam impedir que a Rússia se beneficie dos altos preços globais do petróleo. Com os portos danificados, a Rússia não consegue vender seu produto e a receita que o Kremlin esperava receber simplesmente não se materializa. É uma forma de impor um bloqueio econômico sem usar uma marinha. A eficácia desta tática já é visível. Pesquisas de mercado mostraram que, até o final de março de 2026, os ataques ucranianos já haviam reduzido a capacidade de exportação de petróleo da Rússia em até 40% em alguns períodos. A Ucrânia está usando táticas de ataques repetidos, atingindo os mesmos portos várias vezes para impedir os esforços de reparo e maximizar os danos. Para a Rússia, isso representa uma ameaça existencial à sua estabilidade econômica. O país é, em essência, um petroestado dependente das exportações de energia. Ao cortar sistematicamente essas linhas de vida, a Ucrânia está exercendo uma pressão imensa sobre o regime de Putin, esperando que o custo econômico da guerra se torne insustentável. A reação do governo russo aos ataques de 18 de abril foi, bem, previsível e reveladora.
O Ministério da Defesa da Rússia emitiu um comunicado triunfante, afirmando ter abatido um número impressionante de 258 drones ucranianos durante a noite. A declaração foi projetada para passar aquela imagem de força e controle, sugerindo que as defesas aéreas russas eram, assim, impenetráveis e que a ameaça havia sido neutralizada com sucesso. No entanto, o comunicado foi notavelmente silencioso sobre os detalhes. Ele não mencionou os incêndios que assolavam as refinarias e os terminais de petróleo, nem comentou sobre os danos específicos infligidos a essas instalações estratégicas. Essa omissão gritante, na verdade, falou mais alto do que as palavras. Enquanto Moscou tentava minimizar o incidente, a realidade dos danos era impossível de esconder. Vídeos e fotos postados por cidadãos russos em canais de mídia social como o Telegram contavam uma história muito diferente. As imagens mostravam colunas de fumaça preta subindo no horizonte, chamas iluminando o céu noturno e o som de explosões secundárias. Essa evidência visual contradizia diretamente a narrativa oficial do Kremlin. A tentativa de controlar a informação falhou, pois a prova do sucesso ucraniano se espalhou viralmente. A discrepância entre a declaração do Ministério da Defesa e a realidade no terreno expôs a vulnerabilidade da Rússia e a eficácia da campanha de drones da Ucrânia. Do outro lado, o Estado-Maior da Ucrânia não perdeu tempo em reivindicar a responsabilidade e capitalizar seu sucesso. Em um comunicado oficial, também divulgado pelo Telegram, os militares ucranianos confirmaram que haviam conduzido ataques bem-sucedidos contra a infraestrutura de energia russa. Eles foram específicos, listando as refinarias e instalações atingidas. Para reforçar sua reivindicação, eles compartilharam algumas das mesmas imagens de incêndios que circulavam na Rússia, usando as próprias evidências do inimigo contra ele. O comunicado ucraniano afirmava que todas as instalações atingidas estavam diretamente envolvidas no fornecimento de combustível e lubrificantes para as forças armadas russas, enquadrando os ataques como alvos militares legítimos. Essa batalha de narrativas é, sem dúvida, uma parte crucial da guerra. A Rússia tenta manter uma fachada de invulnerabilidade para seu público doméstico, assegurando à população que a operação militar especial não afeta suas vidas. A Ucrânia, por sua vez, trabalha para quebrar essa ilusão. Cada ataque bem-sucedido e cada confirmação pública servem para lembrar ao povo russo que a guerra tem consequências reais e que as ações de seu governo estão trazendo o conflito para casa. A transparência de Kyiv, contrastando com o sigilo de Moscou, visa minar a confiança no governo russo e demonstrar ao mundo que a Ucrânia tem a capacidade e a vontade de se defender de forma proativa, atacando a fonte do poder de seu agressor. Os ataques de drones ucranianos à indústria de petróleo da Rússia não são apenas vitórias táticas. Eles são golpes estratégicos no coração financeiro do Kremlin. A economia russa é profundamente dependente das receitas da exportação de energia. Petróleo e gás natural são os produtos que financiam tudo, desde pensões e salários de funcionários públicos até, crucialmente, o gigantesco orçamento militar. Cada barril de petróleo que não pode ser refinado ou exportado devido a um ataque de drone representa uma perda direta de receita para o Estado russo. Quando várias refinarias são paralisadas simultaneamente, essa perda se multiplica, criando um buraco significativo nas finanças do país. É uma estratégia de sangramento lento, projetada para esgotar os recursos da Rússia ao longo do tempo. O impacto vai além da perda de receitas de exportação. Os ataques criam perturbações no mercado doméstico de combustíveis. Com uma parte significativa da capacidade de refino do país offline, a oferta de gasolina e diesel diminui. Isso leva, inevitavelmente, a um aumento dos preços nos postos de gasolina em toda a Rússia. Para o cidadão russo comum, a guerra de repente se torna muito mais pessoal quando o custo para encher o tanque do carro dispara.
Esse descontentamento econômico pode se transformar em pressão política sobre o governo. O Kremlin é forçado a tomar medidas impopulares, como proibir as exportações de gasolina para estabilizar o mercado interno, o que, por sua vez, reduz ainda mais as receitas de exportação. Além disso, os danos às refinarias impõem custos enormes de reparo. As unidades de processamento de petróleo são equipamentos altamente especializados e caros. Consertá-las exige não apenas capital, mas também conhecimento técnico e peças de reposição. Aqui, as sanções ocidentais desempenham um papel crucial. Muitas das tecnologias usadas nas refinarias russas são de origem ocidental. Com as sanções em vigor, a Rússia luta para obter os componentes necessários para os reparos. Isso significa que as instalações danificadas podem permanecer fora de operação por muito mais tempo do que o normal, prolongando o impacto econômico dos ataques. A Ucrânia está, de fato, explorando a dependência tecnológica da Rússia para maximizar os danos de seus ataques. A campanha de drones também afeta a confiança dos investidores e das seguradoras. As instalações de petróleo e gás são agora vistas como alvos de alto risco. As companhias de seguros aumentam drasticamente os prêmios para cobrir essas instalações, aumentando os custos operacionais para as empresas de energia russas. Os investidores estrangeiros, já cautelosos, tornam-se ainda mais relutantes em colocar dinheiro na indústria de energia da Rússia. Esse efeito cascata cria um ciclo vicioso. Os ataques causam danos físicos, que levam a perdas financeiras, que aumentam os custos operacionais e de seguro e que, finalmente, tornam a indústria menos lucrativa e menos capaz de financiar a guerra. É uma estratégia econômica abrangente, executada com a precisão de um drone. A campanha de drones da Ucrânia não se limita a alvos dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas da Rússia. Kyiv também está usando sua crescente capacidade de ataque para atingir ativos militares russos nos territórios ucranianos ocupados. Esses ataques são cruciais para apoiar as operações terrestres e minar a capacidade da Rússia de manter o controle sobre as áreas que capturou. Em cidades como Mariupol, que foi brutalmente sitiada e ocupada pela Rússia, os drones ucranianos se tornaram um símbolo de resistência e um meio de infligir danos diretos às forças de ocupação. Recentemente, ataques precisos destruíram grandes depósitos de combustível e lubrificantes na cidade, criando problemas logísticos imediatos para as unidades russas na região. Além de Mariupol, outros locais nos territórios ocupados também foram alvo. Em aldeias como Mangush e Grafsk, na região de Donetsk, e no distrito de Tokmak, no setor de Zaporizhzhia, os drones ucranianos têm caçado e destruído unidades de reparo de veículos russos. Esses alvos podem parecer menos espetaculares do que uma refinaria em chamas, mas são de vital importância tática. Ao destruir as oficinas onde tanques, blindados e caminhões danificados são consertados, a Ucrânia impede que o equipamento russo retorne à linha de frente. Isso aumenta a taxa de atrito do material russo e força os militares a transportar veículos danificados por longas distâncias até áreas mais seguras para reparo, um processo lento e caro. Esses ataques em territórios ocupados servem a múltiplos propósitos. Militarmente, eles degradam a capacidade de combate e a sustentabilidade logística das forças russas. Cada ataque bem-sucedido a um depósito de combustível ou a uma oficina de reparos enfraquece diretamente as unidades que operam nas proximidades. Psicologicamente, os ataques constantes lembram às tropas de ocupação que elas não estão seguras em lugar nenhum. O zumbido de um drone no céu noturno se torna uma fonte constante de estresse e medo, minando o moral. Para a população ucraniana que vive sob ocupação, esses ataques são um sinal de que Kyiv não os esqueceu e continua lutando para libertá-los. A expansão dos ataques para áreas ocupadas demonstra a natureza integrada da estratégia ucraniana. Os ataques de longo alcance contra refinarias na Rússia estão ligados aos ataques táticos na linha de frente.
A campanha contra a indústria de petróleo visa reduzir o fluxo de combustível para o exército russo a longo prazo, enquanto os ataques a depósitos de combustível em Mariupol têm um efeito imediato, privando as unidades locais de gasolina e diesel. Juntos, esses ataques formam uma abordagem abrangente para estrangular a logística militar russa em todos os níveis, desde a fonte estratégica até o ponto de consumo tático, tornando a vida das forças de ocupação cada vez mais difícil. A eficácia impressionante da campanha de drones da Ucrânia não surgiu do nada. Ela é o resultado de uma rápida e focada ascensão tecnológica, impulsionada pela necessidade e pela inovação. No início da guerra, a Ucrânia dependia em grande parte de drones comerciais adaptados e de modelos importados. No entanto, ao longo dos últimos anos, o país desenvolveu uma próspera indústria de drones doméstica. Com o apoio financeiro e a colaboração de parceiros ocidentais, empresas ucranianas, tanto estatais quanto privadas, estão agora produzindo drones de ataque de longo alcance em quantidades recordes. Esses novos modelos possuem alcance aprimorado, cargas explosivas maiores e melhores sistemas de navegação, capazes de contornar as defesas de guerra eletrônica da Rússia. Essa evolução tecnológica foi tão rápida que, em março de 2026, a Ucrânia atingiu um marco notável. Pela primeira vez desde o início da invasão em grande escala, a Ucrânia lançou mais drones de ataque transfronteiriços contra a Rússia do que a Rússia lançou contra a Ucrânia em um único mês. Isso representa uma inversão de papéis surpreendente. A Rússia, que antes aterrorizava as cidades ucranianas com enxames de drones Shahed de fabricação iraniana, agora se vê na defensiva contra uma ameaça semelhante, mas tecnologicamente mais avançada. A Ucrânia não apenas alcançou a paridade, mas em alguns aspectos, superou seu adversário na guerra de drones de longo alcance. Uma parte fundamental desse avanço é a capacidade da Ucrânia de inovar em tempo real. Os engenheiros ucranianos aprendem com cada ataque, analisando o que funcionou e o que não funcionou, e rapidamente incorporam essas lições em novos projetos. Eles estão desenvolvendo drones com diferentes tipos de ogivas para diferentes tipos de alvos e experimentando táticas de enxame, onde múltiplos drones se comunicam e coordenam para sobrecarregar as defesas. Em abril de 2026, o próprio ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, confirmou que o país se tornou um pioneiro no uso em escala de drones interceptores operados remotamente, usados para ataques precisos a longas distâncias, uma capacidade que poucas nações no mundo possuem. A ascensão tecnológica da Ucrânia também provocou uma reação nervosa da Rússia. Moscou emitiu alertas aos parceiros europeus da Ucrânia, acusando-os de serem cúmplices nos ataques. O governo russo chegou a publicar os endereços de empresas europeias envolvidas na produção conjunta de drones com a Ucrânia, em uma tentativa velada de intimidação. Essa reação demonstra o quão seriamente a Rússia está levando a ameaça dos drones. A capacidade da Ucrânia de projetar poder aéreo a centenas de quilômetros de distância, usando tecnologia desenvolvida em casa, mudou fundamentalmente a equação estratégica do conflito e forçou a Rússia a enfrentar uma nova e perigosa realidade tecnológica. A campanha de drones da Ucrânia contra a indústria de petróleo russa transformou a natureza da guerra. O que começou como uma defesa desesperada contra uma invasão em grande escala, evoluiu para um conflito de atrito sofisticado, travado no coração econômico da Rússia. O futuro desta guerra será, em grande parte, definido pela capacidade da Ucrânia de sustentar e escalar esses ataques, e pela capacidade da Rússia de se adaptar e se defender contra eles. Estamos testemunhando o início de uma longa e prolongada guerra de atrito energético. Kyiv aposta que pode infligir dor econômica suficiente para tornar o custo da guerra insustentável para o Kremlin. Para a Rússia, o desafio é imenso. Seu território é vasto,
e sua infraestrutura de energia está espalhada por milhares de quilômetros. Defender cada refinaria, cada oleoduto e cada terminal portuário de pequenos drones furtivos é uma tarefa quase impossível. A Rússia será forçada a desviar sistemas de defesa aérea valiosos, como o Pantsir S-1, das linhas de frente na Ucrânia para proteger seus ativos econômicos no interior. Essa realocação de recursos pode criar aberturas para a Força Aérea Ucraniana operar com mais liberdade no campo de batalha. A Rússia está presa em um dilema: proteger suas tropas ou proteger sua economia. Não há recursos suficientes para fazer ambos de forma eficaz. A comunidade internacional observa com uma mistura de admiração e apreensão. Enquanto muitos apoiam o direito da Ucrânia de se defender, alguns parceiros ocidentais expressaram preocupação com o impacto dos ataques nos mercados globais de energia. Um aumento acentuado nos preços do petróleo, causado pela interrupção da produção russa, poderia ter consequências econômicas globais. No entanto, Kyiv parece determinada a continuar, argumentando que atingir a máquina de guerra russa é a maneira mais rápida de terminar o conflito. A Ucrânia está forçando o mundo a confrontar uma escolha difícil entre a estabilidade do mercado de energia e o apoio a uma nação que luta por sua sobrevivência. No final, o sucesso desta campanha dependerá da resiliência e da inovação. A Ucrânia continuará a desenvolver drones melhores e táticas mais inteligentes? A Rússia encontrará uma maneira de fortalecer suas defesas ou de consertar rapidamente suas instalações danificadas? A tempestade de fogo dos drones ucranianos abriu uma nova e incerta fase na guerra. Ela demonstrou que a vulnerabilidade de uma superpotência pode ser sua dependência de um único recurso. Ao transformar o petróleo, a maior força da Rússia, em seu maior ponto fraco, a Ucrânia não está apenas lutando por seu futuro. Está reescrevendo as regras da guerra moderna.